Uma categoria de investimentos bastante popular no Brasil é o famoso CDB zoado. Mas por que investir em CDB é um péssimo investimento? No vídeo de hoje eu separei 3 motivos para não investir em CDB. E no final desse vídeo também eu vou trazer a única situação, a única mesmo, que investir em CDB faz sentido. Então me acompanha até o final. E assim, o tema do vídeo de hoje é Bolsa de Valores. Então antes da gente começar, eu quero deixar claro que esquerdista, comuna na Bolsa, é igual vegano em churrascaria, ou seja, não faz sentido. Então, para mantermos a coerência aqui do canal, antes de ir para o conteúdo, eu vou fazer a chamada da exclusão. Como que funciona a chamada da exclusão? Eu vou falar aqui, citar alguns grupos, algumas pessoas, e se você fizer parte, se você falar, nossa, sou eu, automaticamente você está excluído, né? Infelizmente, eu não consigo te excluir, né? Você caiu nesse vídeo aqui por obra do destino. Se eu pudesse... Eu nem queria que esse vídeo chegasse até você, tá? Mas vamos lá aos grupos que faz parte aí da chamada que estão excluídos. Os fazedores de L, a galera que comprou o manifesto comunista no Mercado Livre, vai entender, né? Filho de feminista com pai sindicalista, que é o cúmulo do... Tipo, é o combo do comunismo, né? Não tem como uma pessoa assim não ser de esquerda. Dono de Renegade também, e neto de doutor da USP também, né? Eu convido você a se retirar do meu canal. E quero fazer um agradecimento especial também ao Ivan Paixão, que foi quem deu a ideia de excluir esses grupos. Ivan, muito obrigada, você contribuiu para a higiene do canal. E se você já tiver alguma sugestão, algum grupo que você acha que tem que aparecer aqui no vídeo, já comenta aqui. O seu comentário pode aparecer no próximo. Mas vamos então para o vídeo. Por que eu considero o CDB um péssimo investimento? O primeiro é o risco de crédito. Isso também tem a ver com a liquidez do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que assim, tudo que eu falar nesse vídeo não é uma recomendação de investimento. O que faz sentido para mim pode ser que não faça sentido para você, então façam as suas próprias pesquisas. Mas então voltando aqui à questão do risco de crédito da liquidez do FGC, olha só. Estou aqui compartilhando com vocês uma matéria que diz que o volume total de créditos elegíveis, ou seja, que estão cobertos ali pelo FGC, é de 3,9 trilhões. Já o caixa líquido do FGC hoje, ali encerrou 2022 patrimônio de 107,9 bilhões. Se procurar esse número, pode ser que tenha alguma diferencinha aí, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? A questão é que se a gente dividir o volume de caixa em relação ao total coberto do FGC, a gente vai chegar num valor ridículo de 2,76%, ou seja, caso a gente tenha uma crise muito grande no setor bancário, o FGC não vai ter a liquidez ali de bancar todo mundo. Então, quando você vai fazer investimento em CDB, todo mundo acha que o FGC é um pai. Ai, o pai é FGC, eu tô aqui, eu tô seguro, que lindo. E embora o FGC tenha, sim, de fato, um histórico de pagamento, a liquidez dele é ridícula e isso pode gerar atrasos no seu pagamento. E tanto gera atraso no pagamento que, olha só, histórico de tempo médio para pagamento da FGC. Aí cada caso foi um caso, né? 25 dias, olha um outro aqui, 3 anos, imagina, ficar 3 anos, 8 meses e 3 dias. O outro aqui, 3 meses, um mês. E em comparação com os Estados Unidos, paraíso capitalista, nos Estados Unidos a gente tem o FDIC, que funciona de uma forma parecida com o FGC e é bem diferente a dinâmica, né? Porque o Brasil é atrasado em tudo. Já nos Estados Unidos aqui, ó, no próprio site do FDIC, eles falam que o pagamento é em até dentro de 2 dias úteis. Você vê a diferença, né? Aliás, o caso que aconteceu recente, que a gente consegue comprovar essa eficiência americana, em relação ao Silicon Valley Bank, que deu toda aquela confusão, o banco quebrou e tal. E olha só, vamos lá, a data do colapso que foi anunciada aí que o banco quebrou foi 10 de março, em uma sexta-feira. E aí o FDIC lançou uma nota na segunda-feira, dia 13, tipo assim, não contou nem os 2 dias úteis, foi até um pouquinho antes, se a gente parar para pensar, falando que naquela manhã todo mundo já receberia
ali o dinheiro que tinha no Silicon Valley Bank. Você vê a eficiência, né? Num país onde as coisas realmente funcionam. E tem comuna que não gosta dos Estados Unidos, né? Vai entender. Então, gente, primeiro motivo é esse. Não vai ficar confiando no FGC, que não é esse pai todo. Você vai botar seu dinheiro lá num banco da Deep Web, um banco que ninguém conhece, nunca viu. Se quebra o negócio desse, você pode sim ter atraso no seu pagamento. E fora o desespero, o trampo de ter que preencher formulário, papapá. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo do porquê eu considero CDB um péssimo investimento é a ineficiência tributária. O que acontece? Como que o CDB ele é tributado? Ele segue a tabela regressiva. Ou seja, quanto maior o tempo da aplicação, menos imposto você paga. Então, vou compartilhar aqui a tabela com vocês. Até 180 dias, 22,5. Entre 181, 360, 20, até acima de 720 dias, que é 15%. Em comparação com ETFs de renda fixa, então comparando CDB versus ETF de renda fixa. Os ETFs de renda fixa diferem o tributo, ou seja, o que é diferir o imposto? Você adiar o pagamento desse imposto, tá? Então, não vence, você não tem um vencimento, você vai pagar imposto quando você vender, mas se você quiser ficar com ele, sei lá, 5 anos, você não vai pagar imposto, você só paga quando você vender, ele não tem um vencimento, diferente dos CDBs. Não tem alíquota regressiva, ou seja, no caso do ETF é sempre 15%. Então, porque no CDB, se você fica, sei lá, até 180 dias é 22,5%. Então, se você resgata antes, é 22,5%. Já no caso do ETF, não, é sempre 15%. Ele não segue essa tabela. E também não tem o risco de crédito, porque os ETFs de renda fixa, eles investem em títulos do governo e não em bancos da Deep Web, por exemplo. Aí você vai falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar de ETF de renda fixa. Eu já vou explicar por que você nunca ouviu falar. Mas só para concluir o raciocínio aqui, pessoal, que faz muita diferença essa história de vencer antes, você girar, você ter que pagar imposto. E tanto faz diferença que, olha só, compartilhando aqui uma ilustração que mostra o efeito do giro ao longo do tempo. Então, assim, por exemplo, ele comparou o CDB com diversos vencimentos aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, com os respectivos giros aqui, e somente a aplicação inicial no Tesouro IPCA. Veja que uma aplicação inicial de R$40 mil, aqui no caso do Tesouro IPCA, pura e simplesmente, né? Você chegaria a 430.745 ao longo desses 28 anos. O que essa ilustração mostra? Que investir direto no índice é muito mais rentável no longo prazo. A propósito, eu vi esse desenho aqui, esse comparativo do CDB versus Tesouro IPCA, no Telegram do meu amigo, até padrinho do meu casamento, Doutrina Financeira, o Bruno Barbosa. Ele tem um canal no Telegram muito legal, onde ele coloca vários insights de mercado, é bem interessante. Depois segue o Bruno aqui no Instagram. A gente também pode ver como investir direto no índice foi muito mais rentável por essa composição aqui que eu fiz, que comparou o IMAB 5, o CDI, o IPCA e o Ibovespa. Você vê que o IMAB 5 aí, cara, foi muito melhor do que CDI, do que IPCA, e Ibovespa então nem se fala, né? Ibovespa é uma vergonha. Aliás, imagina Ibovespa em dólar, então que nem superou aí a máxima histórica. E a galera comemorando, é só o valor nominal ali, né? Eu tinha que botar também a Merval, que é a bolsa da Argentina, que também deu máxima histórica aí, é um país com uma economia zoada. Mas enfim, isso é até um outro vídeo. Até eu expliquei um pouco sobre essa questão da bolsa, porque que eu não invisto na bolsa brasileira. Nesse outro vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Aí você vai falar assim, beleza, Nanda, entendi que CDB não é legal, que é muito mais negócio você comprar direto o índice por uma questão tributária, por eu não ter risco de crédito, da companhia quebrar, coisa assim, porque eu estou investindo em título público. Ok, como que eu faço isso? Eu vou deixar uma tabela aqui para vocês, na verdade já está aparecendo aí na tela, o ETF e a referência, ou seja, o índice que ele segue. São ETFs aí que investem em títulos públicos brasileiros. Reforce que não é recomendação de investimento. E outra coisa, assim, do ponto de vista econômico, o Brasil ele tem um histórico de inflação. E para isso se reverter, para não ser mais assim, precisaria de um milagre, né? De algo, nossa, ainda mais agora que esse governo aí do L gastador, entendeu? Que tem que dar
auxílio, não sei o que, tem que subsídio estatal, um monte desse, medidas que são inflacionárias por natureza. Então, se a gente sabe que isso é uma tendência, ora, por que não considerar aí investir no IPCA? E olha só que lindo aqui esse gráfico aqui. Esse ETF, ele investe em títulos públicos, né, indexado à inflação, no caso IPCA, com vencimento de até 5 anos. E olha só como ele está indo super bem. O terceiro motivo do porquê eu considero o CDB um investimento ruim é o conflito de interesse. E aqui sim, responde a pergunta que você deve estar fazendo. Não, mas eu nem sabia que tinha ETF de renda fixa, eu nem sabia ETF que investe título do IPCA, não sabia disso. Por que eu não sabia? É óbvio, né, gente? Porque as instituições não fazem muita questão de divulgar esse tipo de informação. Eu falei muito sobre esse conflito de interesse no vídeo que eu contei a respeito da treta do LFTS11, tá? Eu expliquei do que rolou, eu vou deixar o card aqui. Apesar de ser uma notícia relativamente antiga, vocês vão entender como existe conflito de interesse, especialmente no mercado brasileiro. Porque entenda o seguinte, o banco tá lá oferecendo um CDBzinho, um CDB zoado. Aí a corretora, ela também vai ganhar um pouquinho naquele CDB zoado. Então ela tem incentivo ali para te oferecer esse CDB zoado. Fora gerente de banco, fora... Então assim... Acaba que você talvez não conhecia essas outras formas de se expor à renda fixa por causa de conflito de interesse. E pessoalmente falando, isso é uma coisa que sempre me atraiu muito no mercado internacional. Aqui no escritório a gente não trabalha com o mercado Brasil. A gente é 100% voltado para o mercado internacional, para offshore. E lá no exterior isso já está até muito mais maduro. Até está começando a mudar isso aqui no Brasil, mas ainda tem muito conflito de interesse no Brasil. No exterior, até vou dar um exemplo de como que a gente trabalha aqui. No caso, a gente cobra um FII para o cliente, tipo, não vou abrir valores. Se quiser abrir valores aqui, marca uma reunião aqui com a gente para a gente entender perfil, porque isso muda de jurisdição para jurisdição, de valor de aporte, coisas assim. Mas, enfim, a gente cobra um valor ali fixo e é aquele valor, tipo assim, não depende se é uma carteira 100% renda variável, 100% renda fixa, pra gente não faz diferença. Então o profissional aqui do escritório, na hora de ele montar uma carteira, ele realmente vai montar aquilo que ele entende que é o melhor. Por quê? Porque aí é um ganha-ganha dos dois lados. Se a carteira performa bem, se o cliente não tem nenhum tipo de prejuízo com questões de produto, de alocação, de imposto, coisa assim, acaba que esse cliente manda mais dinheiro, a gente ganha mais e é um ganha-ganha dos dois lados, entendeu? A gente entrega a performance e cobra um valor fixo em cima disso. E aliás, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais das nossas soluções de investimentos no exterior, clica nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, vai abrir um formulário, lá você descreve o que você precisa, o que você busca, quanto mais detalhes, melhor aqui pra gente. Nós entraremos em contato com você para agendar uma reunião. Já estamos, inclusive, fechando a agenda de reuniões para janeiro, então aproveita e clica aqui nesse QR Code. E aí eu fiquei de falar para vocês a única situação que eu vejo que faz sentido sim você ter um CDB, que é para reserva de emergência, no caso de CDB com liquidez diária. Então, nesse caso, ok, porque a reserva de emergência, por via de regra, ela não tem que representar aí todo o seu patrimônio, então não teria problema nenhum você manter um CDB ali como reserva de emergência, preferencialmente num banco confiável, tá? Porque imagina, se você bota num banco da Deep Web, como eu falei, aí o banco quebra e aquela reserva que você teria de emergência você precisa, e aí? Vai ter que esperar a boa vontade do FGC? Não, então, mas para esses casos assim, liquidez diária, eu não vejo problemas. O problema é quando você tem, assim, como investimento, sabe? Eu vejo gente que às vezes tem tudo em CDB e não, gente, para mim isso não faz sentido. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, comenta também de qual cidade você fala. Eu vou fazer de tudo para responder o seu comentário, eu vou ficar feliz de saber também que eu consegui te prender aqui até o final. E comenta também o que você acha disso, se você já comprou CDBs, como foi a sua experiência, se esse vídeo te fez refletir de alguma outra forma, onde você tem investido ultimamente, enfim, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.